noite para os irmãos, mais um culto de varões. E quero já pedir perdão à igreja pelo horário, que quando eu saí do trabalho, eu cheguei em Caxias, e como eu estou sem carro, o Uber levou 40 minutos para eu poder aceitar, para eu poder chegar aqui. Mas graças a Deus eu consegui chegar. Mas no meio do caminho o diabo se levantou, porque eu estava em frente ao tubarão, era só um ir direto, eu vim para cá, e o Uber quis entrar e pegar o Aston Willis, quis entrar ali para dentro. E eu falei, varão, está errado esse negócio. Mas ele falou, não, está no endereço certo. E eu falei, então desligue isso aí, que eu vou te guiar até onde eu tenho que ir. E graças a Deus ele obedeceu e eu consegui chegar. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite, que se encontra no livro de Jó. E eu vim meditando nessa palavra por alguns dias. E confesso aos irmãos que quando eu cheguei aqui, eu pedi ao Senhor confirmação. Porque se fosse de mim mesmo, eu trocaria essa mensagem esta noite. Mas como não somos nós que mandamos na palavra do Senhor, o Senhor que ordena, o Senhor é que fala. Então tudo que eu peço ao Senhor que Ele coloque na minha boca, que Ele me dê graça, que não seja nada de mim. Livro de Jó, no seu capítulo de número 1, vamos ler alguns versículos. Peço à igreja que leia junto comigo, que nós podemos entender aquilo que Deus tem falado nos nossos corações esta noite. Obrigado, pastor João, pelo privilégio e a honra por estar aqui uma vez mais nessa casa abençoada. Amém? Vamos no 3? 1, 2, 3. E houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era perfeito. A minha tradução é um pouco diferente, tá bom? E esse homem era perfeito, íntegro, alguém de Deus, e afastasse-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhos. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos, e muitíssimos são os seus servos, de modo que estava homem entre eles, e maior de todos os homens de Oriente. Os filhos iam festejar em sua casa, na casa do irmão mais velho. Mandavam chamar suas 3 irmãs para comemorarmos também junto com eles. E assim que quando os dias dos seus bens terminavam, enviava a Jó um sacrifício, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas e queimava de acordo com o número dos seus filhos, porque Jó tinha por si que meus filhos também pecassem e maldiçoado a Deus. E em seus corações assim fazia Jó continuamente. Amém? Antes de se assentar, irmãos, vire para o seu irmão e diga: quem é você antes, durante e depois da prova? Senta glorificando o nome do Senhor esta noite. Sei que a minha tradução é um pouco diferente, mas a palavra do Senhor é boa. Esta foi anunciada aqui a minha esposa, me surpreendeu esta noite também, porque eu achei que ela estaria lá no ensaio, mas graças a Deus conseguiu chegar. Eu fico muito honrado, porque para mim é um privilégio eu estar sentado e ouvindo essa mulher pregar. Mas hoje ela está sentada e ouvindo pregar. Então, para mim é muita honra. Irmãos, estava comigo muito conhecido uma passagem que muitos irmãos já ouviram falar, de um certo homem, cujo nome desse homem era Jó. Um homem muito rico, um homem muito sucedido, bem sucedido na sua terra de Uz, igual muitos trabalhávamos para ele. Jó era um homem daquele que não precisaria de nada. Jó era um homem daquele que se espelharia, e as pessoas olhavam para ele e falavam: eu queria ser como Jó. Muitos falam isso, muitos falam que você tem que ter a paciência de Jó, você tem que ser como Jó, ou você tem que agir como Jó. Mas as pessoas esquecem o que Jó passou. O que Jó determinou no coração dele é adorar a Deus
em formas que nós podemos pensar de tal maneira que um homem desse como eu e você, um homem desse que nasce, que cresce, que é educado, mas o que me chama a atenção na história de Jó, que Jó só conhece Deus de ouvir falar. O que me chama a atenção na vida de Jó é que Jó não tem pessoas para levar ele alguns testemunhos. Jó não tem pessoas para levar eles algumas profecias. Jó não tem pessoas que ele pode olhar e se espelhar, porque pessoas se espelhavam em Jó. Porque Jó se levantava pela manhã, adorava o nome do Senhor antes de tudo que ele fosse fazer, antes dele olhar para os seus bens, antes dele olhar para os seus filhos, antes dele olhar para os seus senhores que trabalhavam para ele. Jó agradecia o Senhor pela sua própria vida. Jó saía de casa exaltando o nome do Senhor. Jó olhava todos os bens que ele tinha, olhava os filhos que Deus deu para ele, olhava suas juntas de camelo, olhava suas jumentas. Jó olhava tudo isso, mas aquilo não agradecia o coração de Jó, porque o Jó não adorava a Deus pelos bens que ele tinha. Jó não adorava a Deus pelos filhos que ele tinha. Jó não adorava a Deus pela riqueza que ele tinha. Jó adorava a Deus porque ele entendia de ouvir falar que tinha um Deus no céu, porque dependente do que ele ter ou não, ele continuaria adorando a Deus. Mas ninguém avisou a Jó que mal ia por vir pela vida dele. Ninguém orientou a Jó dizendo: Jó, se prepara para um dia mau, se prepara que está vindo por aí um vendaval. Ninguém orientou a Jó, mas Jó se levanta pela manhã, talvez faz um carinho lá no seu rebanho das suas ovelhas, talvez dá um abraço, um beijo nos seus filhos, nas suas filhas. Jó vai fazer o holocausto, vai adorar a Deus como ele sempre fez todos os dias, mas aquele dia seria diferente, porque a gente lendo mais à frente no livro de Jó, nós vamos ver que o nosso Deus faz uma reunião no céu com os seus filhos, e nessa reunião Satanás se apresenta ao Senhor. E quando Satanás se apresenta ao Senhor, Satanás não vem falando, porque não tem direito de falar. Satanás não se apresenta e vem querer jogar no rosto de Deus algumas coisas, não. Ele só se apresenta ao Senhor quando ele se apresenta o nosso Deus. Vira para Satanás e pergunta: de onde vens? Da onde você vem? Vem de derrotar a terra? Observate o meu servo Jó. Aí o inimigo vai falar, e ele vai dizer: eu venho pelo derrotar a terra, venho pelo passear pela terra. Aí o nosso mestre vai alimentar a conversa, dizendo: tenho observado o meu servo Jó, e algumas orientações. Oh meu Deus do céu, algo que Deus passa para Satanás através de Jó, porque quem nos conhece por dentro e por fora é o nosso Deus. Quem sabe como nós somos é o nosso próprio Deus, porque nós vimos por fora, Deus vê o que nós somos por dentro. Talvez você me vê na rua, não me conheça, mas pela minha vestimenta, vai dar uma paz do Senhor, vai apertar a mão, vai dizer: é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas Deus nos conhece como estamos sem a nossa vestimenta. Deus nos conhece como dentro nós estamos dentro da nossa casa, no nosso íntimo. Deus não vê a aparência, Deus vê o nosso coração. Então tudo o que fazemos, tudo o que falamos, não conseguimos enganar a Deus. Conseguimos enganar alguns homens, conseguimos enganar algumas mulheres, mas Deus ninguém engana. Mas a Escritura vai nos dizer o que o nosso mestre diz através de Jó. Mas Jó não se apresenta para Deus dizendo: eu sou isso, eu sou íntegro, eu sou sincero. Jó não abre a sua boca para falar o que ele é. Jó, ele mostra o que ele é pelas suas atitudes. Não adianta o presbítero Aldair chegar aqui e falar que eu faço isso, ou eu faço aquilo, se as minhas atitudes aí fora não mostrar o que sinceramente o meu coração demonstra que eu sou. Não adianta que eu sou um homem de Deus, eu falar de boca para fora, e aí fora não demonstrar o homem de Deus que eu sou. Não adianta eu chegar e dar uma de crente aqui dentro, e aí fora eu ser um mundano. Eu consigo enganar algumas pessoas, mas Deus ninguém consegue enganar. Mas Jó não se apresenta, Jó não fala o que ele faz. O próprio Deus vai falar acerca de Jó. Observaste o meu servo Jó, íntegro, sincero. Oh meu Deus do céu, se desvia-se do mal. E o Satanás não fica aqui reto, porque o que ele quer é acusar, o que ele quer é achar uma falha para dizer para o nosso Deus que não somos sinceros com ele. O que ele quer
fazer na minha e tua vida é dizer para mim e para você: não, ele só adora porque o que ele tem, ele só adora porque o Senhor abençoou, ele só adora porque também o Senhor cercaste ele de bem. E essa frase do inimigo me chamou a atenção, pastor João, porque na presença do Senhor, até aquele que é o pai da mentira fala a verdade, porque neste momento é a única vez que tu vai ver o inimigo falar a verdade, porque na presença do Senhor, até quem é mentiroso fala a verdade. Oh meu Deus do céu, quando ele se apresenta no Senhor, não tem como mentir perante o Senhor. Até aquele que é denominado pai, muito obrigado, Lessa, até aquele que é dominado pai da mentira, ele fala a verdade, porque uma verdade ele fala a respeito de Jó: o Senhor cercaste ele de bem, porque tudo que Jó tem foi Deus que deu, tudo que Jó tem foi Deus que observou e orientou a Jó, e ele alimenta mais ainda, dizendo: onde ele coloca a mão, abençoado, tudo que ele faz prospera. Olha o que o inimigo está dizendo: aonde Jó vai, cresce, aonde Jó bota a mão é abençoado, aonde Jó olha, o Senhor abençoa. E isso me chamou a atenção, pastor João. Por quê? Porque realmente aonde Jó ia, o Deus abençoava Jó. Jó é riquíssimo, mas a tua riqueza não muda o coração de Jó. Jó tem os seus bens, os bens de Jó não mudam o coração de Jó, porque Jó é sincero, Jó é íntegro. Jó é rico, mas é sincero. Jó é rico, mas é íntegro. Jó é rico, mas não anda de nariz em pé. Jó é rico, meu Deus, e se desvia do mal. A riqueza não muda a natureza de Jó, a riqueza não muda quem Jó é com Deus. E o inimigo fala: cercaste ele de bem. E esse cercaste de bem me chamou a atenção, igreja do Senhor, porque se o inimigo fala que Deus cercasse o Jó de bem, é porque ele tentou algumas vezes, pastor João, chegar até os bens de Jó. Oh meu Deus do céu, então você dá um glória a Deus essa noite, porque ele rodeava a terra. Ele já tinha observado Jó, já tinha visto a riqueza que Jó tinha, e já tinha tentado tocar no que Jó tinha, mas não conseguiu. Por quê? O nosso Deus já tinha cercado Jó de bem. Glória, glória, glória. O inimigo tenta tocar no que você tem, mas Deus já cercou o que você... Oh meu Deus do céu, Deus manda te dizer: sou eu que cerquei a tua família, sou eu que cerquei a tua casa, sou eu que cerquei os teus bens. Aí você vai me perguntar: presbítero, daí, mas como o inimigo tocou que se foi Deus que cercou? Aí o inimigo vai falar mais: tira, meu Deus do céu, tira a sua mão de Jó, ou seja, tira o cercado que o Senhor fez, deixa eu tocar, para ver se ele não blasfema perante ti. Esse cercado me chamou um pouco a atenção, porque a Jerusalém tem as muralhas de Jerusalém, pastor João. E essas muralhas de Jerusalém, seja tão grande e tão larga, que o historiador vai dizer que carros passeavam por cima delas. Essas muralhas também sendo feitas, tinha alguns buracos nessas muralhas que serpentes moravam ali neste buraco. E neste buraco, se o portão estando fechado, não tinha como sair, e o inimigo também não entrava. Então, quando Deus cerca, não tem como te tirar lá de dentro, e não tem como o inimigo entrar. Aí o diabo vai dizer: tira esse cercado, tira essa muralha, porque se Deus não tirar, o diabo não toca. Se Deus não permitir, o diabo não chega. Se Deus não tirar a mão, o diabo não toca. Por que o diabo toca? Deus tira o cercado de Jó, Deus tira aquilo que ele está guardado de Jó e permite, mas a orientação que Deus dá é: toca no tudo que ele tem, mas não toca na vida de Jó. Aí chega a mensagem para o meu e para o seu coração. Por isso que eu pedi que vocês vão perguntar um para o outro: quem é você? Antes da prova, durante a prova e depois da prova. Nós vamos ver no livro de Jó. Jó continuou sendo Jó antes da prova, Jó continuou sendo Jó dentro da prova, e Jó continuou sendo Jó depois da prova. Oh meu Deus do céu, mas eu e você, meu Deus, não vou botar eu e você, crente aí fora, quando a prova aperta, a primeira coisa que ele fazer é querer sair da igreja. Quando a porta fecha, a primeira coisa que ele tem que dizer é: Deus não é comigo, porque o desemprego bateu
Deus é um Deus de porta fechada também. E tudo que Deus faz na nossa vida é livramento. Até o não de Deus para mim, para a tua vida, meu Senhor, é livramento da parte do Senhor. Então, se tu está recebendo o não de Deus na tua vida, dê glória, porque Deus está te livrando de algo que o inimigo preparou para você aí fora, mas você não sabe. Oh, meu Deus do céu. Me dê graça esta noite, Espírito Santo. O inimigo pede, Deus tira, mas ninguém avisa Jó. Jó acorda na bela manhã, vai fazer tudo o que ele faz perante o Senhor, vai agradecer pelos seus filhos, vai agradecer pelos seus bens, mas uma reunião foi feita, e dessa reunião a história da vida de Jó. E sendo a história da vida de Jó, ninguém veio, pastor João. Isso me chama a atenção, porque Deus poderia enviar anjo para alertar Jó, Deus poderia enviar um profeta para falar para o Jó, Deus poderia levantar uns deles que trabalharam dizendo: Jó, coisas piores vêm por aí, mas não se levantou ninguém para orientar Jó. Jó levanta como um dia normal, como eu e você se levanta, vai fazer teus afazeres, mas como Jó vai fazendo teus afazeres, oh meu Deus do céu, a reunião já tinha feita no céu, Deus já tinha dado permissão, e permissão dada por Deus, o inimigo desce, sai da face do Senhor e vai lá fazer aquilo que Deus permitiu ele fazer. Mas toda a permissão de Deus, oh meu Deus do céu, é uma orientação. Deus fala: toca, mas não mata, tira, mas não mata, leva, mas não, oh meu Deus do céu. O inimigo bota o plano dele em dia, toca nas bênçãos de Jó. Certo dia de manhã, Jó está andando os seus caminhos, vem um senhor correndo, talvez suado, talvez um pouco fatigado, de Jó: meu Deus do céu, veio um dos caldeus, veio homens de fora, mataram todos os seus gados, mataram todas as juntas de jumentos, de camelos, e só eu sobrei para poder te dar as boas novas. Que boas novas é essa que Jó recebe? Jó recebendo essas boas novas, quando ele pensa que acaba por aí, vem um outro correndo, dizendo: Jó, meu Deus, caiu fogo do céu. Meu Deus do céu, quem faz cair fogo do céu? E diz para Jó: mataram todos os homens que trabalhavam para ti, queimou tudo, Jó, e só eu sobrei para poder te dar as boas novas. Quando esse está terminando de falar, vem outro e fala: Jó, veio 4 ventos dos 4 cantos da terra, bateu nas paredes onde estavam seus filhos, as suas filhas, todos eles morreram, e só eu sobrei para te dar as boas novas. Meu Deus do céu, num dia só, Jó recebe 4 boas novas que mexem com ele. E eu falo: esse homem como é que segura? Porque nós damos glória, mesmo se perdendo nossos bens, nós conseguimos dar glória, conseguimos dar glória. Talvez se nós não tivermos dinheiro para comprar pão, conseguimos dar glória, conseguimos dar glória. Talvez se ninguém mandar um zap para a gente dizendo: meu filho, eu orei por você, ou minha filha, eu orei por você, conseguimos dar glória. Mas tocar nos filhos, oh meu Deus do céu. Dizia minha mãe: mexe no tudo que eu tenho, mas não toca nos meus filhos. Tem pais e tem mães aqui, nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Quer dizer, só seu filho pode brincar na rua, mas se alguém tocar no teu filho, aparece pai, aparece mãe, aparece tio, aparece tia, aparece conhecido e diz: mexeram com teu filho aí fora, e você vai resolver, mas você é crente. Antes você chegava lá e a solução era diferente, mas agora você é crente, você vai chegar e dizer: meu filho, não faça isso, vai orientar o teu filho, mas não tirar a vida do seu filho, talvez tocar o seu filho. A notícia que Jó está recebendo é que de morte, e não foi todos, irmãos, não sobrou as meninas, não sobrou os meninos, foram os 10 filhos de Jó ao mesmo tempo, e os filhos que cada um deles, Jó ia lá, todo dia nos dias deles, quando a Bíblia vai falar que nos dias dos filhos de Jó, era no aniversário dos filhos de Jó, quando um deles fazia o aniversário, se reunia todos eles na casa desse que estava fazendo aniversário, e ele festejava. Jó também ia festejar, mas Jó saía antes da festa acabar, oh meu Deus do céu, para poder pedir a Deus, orar a Deus, rogar
Mas esse dia está todo mundo reunido. Se está todos eles reunidos num lugar só, era uma festa, porque eles só se reuniam no dia de festa. Os filhos estão se festejando, estão ali, aleluia, se alegrando. Mas ele não sabia de um tratado que tinha feito no céu, não sabia de uma reunião que tinha feito no céu, porque ninguém foi orientar a eles. E eles estão como um dia normal de festa, se alegrando, mas as paredes começam a se balançar, meu Deus do céu. Os ventos entram pela janela, bate nas paredes, não tem como ninguém sair, porque cai tudo de uma vez só. Os 10 morrem, um homem de longe vê, porque o inimigo faz isso, deixa um ver, para poder vir com a notícia até eu e você, para balançar a nossa mente, para balançar o nosso coração, porque muitos aí fora vai dizer, o que os olhos não veem, o coração não sente, mas o que o teu ouvido ouve, a tua mente já matou. Oh, meu Deus do céu, deixa eu esclarecer isso melhor para você. Você não está nem doente, não está nem resfriado, mas se passar perto de alguém e alguém dizer, peguei um resfriado esse dia, e espirrar, você já fala, meu Deus, peguei. Só você falar que pegou, você já começa a espirrar, você acha que está com febre, você pede alguém para botar a mão em você, porque a tua mente começa a funcionar. Você diz, meu Deus, eu estou doente, você espirra do nada, você começa a sentir sintoma do nada, porque é a tua mente balançando você por dentro e dizendo para você, qual você vai ser doente. Alguns dias você vai ficar doente e você já acha que está doente. Os médicos, quando vai até você, não te dão a orientação se você está com alguma doença. O que ele faz? Chama os familiares, porque a tua mente balança, reage à palavra que você recebe. Se você falar com um médico e dizer para você, ele te pergunta o que você está sentindo, você fala, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Ele vai levar você para fazer alguns exames. Se ele achar algo em você que é uma doença que ele não pode te falar para você, ele vai chamar os seus parentes, vai dar a notícia para os seus parentes, porque se ele falar para você que você está sofrendo de um câncer, está com uma doença maligna, você já vai achar que vai morrer, você já vai sair dali e não vai querer lutar contra isso, você vai achar que a sua força já foi embora, já acabou. Por isso que ele não dá a notícia para você, porque a tua mente trabalha com isso. Então o inimigo, entendendo disso, vai fazer o quê? Eu vou dar a notícia para Jó, eu vou deixar um de pé para levar a notícia para ele, para mexer tanto com ele por dentro quanto com ele por fora, porque a Bíblia não vai dizer que Jó vê. Jó não vê os filhos sendo mortos, Jó não vê o fogo caindo no céu, Jó não vê eles matando as suas ovelhas. A notícia que chega para ele, porque se Jó vê, não precisava a notícia chegar. A notícia chega porque Jó não viu, então Jó não viu, não está entendendo o que está acontecendo. Então a notícia chega dizendo, morreu, mataram, levaram todos os bens, mexe com ele por dentro, mexe com ele para fora, mas a reação de Jó mexe comigo, porque a reação de Jó que ele faz é o quê? Raspa a cabeça, dobra o seu joelho, rasga as suas vestes. Isso que Jó faz é um momento de adoração. Naquela época, a adoração para eles era raspar a cabeça, dobrar o joelho, rasgar as vestes. Jó não está fazendo isso porque está dizendo para ele mesmo, Deus fez isso comigo, então eu vou blasfemar contra Deus. Não, Jó está fazendo um momento de adoração. Já que levou meus filhos, já que levou meus bens, já que levou tudo que eu tinha, o que sobrou de mim não vale mais a pena. Eu rasgo minhas vestes, eu rasgo meus cabelos e digo, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo se treme por dentro, oh brother, porque ele entende tudo que eu tirei, tudo que eu levei, tudo que eu matei. Ele não negou esse Deus, ele volta à presença do Senhor de novo, meu Deus do céu. Isso chama atenção a mim e a tua esta noite. Talvez não é essa palavra que eu queria ouvir, mas isso que Deus está falando no meu coração para dizer para você. Você não adora esse Deus pela conta bancária que você tem, você não adora esse Deus pelo carro importado que você tem, você não adora esse Deus pela conta bancária que você tem, você adora esse Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque a conta pode passar, o carro vai passar, as roupas vão ficar aqui, os ternos bonitos vão ficar, o que vamos subir, oh meu Deus do céu, é o nosso corpo
apresenta de novo, porque Ele sabe que não conseguiu contra um homem. Oh, meu Deus do céu! Eu fui meditar um pouco esses dias, pastor João, para entender a nossa diferença com os anjos. Ah, meu Deus do céu, se você pudesse ler isso, a nossa diferença de um ser humano para um anjo é muito. A gente não consegue chegar na unha de um anjo se o anjo tiver unha. A gente não consegue chegar aos pés dele. E o Satanás, oh meu Deus do céu, ele já foi um anjo, é um anjo caído, mas a luta que ele está tendo não é com Deus. A luta que ele está tendo é contra um homem encarnado como eu e você. A luta que ele está tendo é contra um homem que ninguém orientou, que ninguém falou, um homem que só conhece a Deus de ouvir falar, e ele não consegue vencer ele, arrancando os bens dele, e ele se apresenta a Deus de novo, e deixa eu tocar na saúde dele. Deus fala, toca, mas não mata. Meu Deus. O inimigo pode até te tocar, se Deus permitir, mas te matar não te mata. Jó não prospera, né? E tem muitos crentes que, se ficar secado, meu Deus do céu, vai ligar para o pastor João e dizer, pastor João, não dá para vir mais ir para a igreja. Se ficar desempregado, meu Deus do céu, vai dizer, pastor João, a porta fechou, não consigo mais pagar as minhas contas, não dá mais para mim ir para a igreja. Se perder o ente querido, então como é que faz? Pastor João era meu filho, era meu pai, era minha mãe, e Deus não livrou. Que Deus é esse que permite? Um certo dia meu Deus, pensando que era alguém, pastor João, e orei a Deus que Ele pudesse curar a minha mãe de câncer, me dizendo, eu conheço um Deus que sara, eu conheço um Deus que cura, e eu orei a Deus, e Deus não curou a minha mãe, e eu fui dar uma de falar com Deus, oh meu Deus do céu, dizendo, eu conheço o Senhor, sei que o Senhor cura pessoas de câncer, porque curou a minha esposa que teve câncer. Eu sei que o Senhor cura pessoas que são cegas e dá a volta à vista, porque também curou a minha esposa quando ficou cega. Eu sei que o Senhor faz paralítico andar, porque eu e minha esposa fomos visitar um jovem, e ele estava sem o movimento das pernas, pastor João. Quando começamos a orar, as pernas dele começou a tremer, os médicos correndo, e ele falou, pastor Altair, as minhas pernas estão se mexendo, e eu falei, se tu crê, Deus te coloca de pé, e eu conheço um Deus que faz pessoas andar, paralítico andar, mas eu orei, e Deus não me respondeu. 5 dias o médico deu para minha mãe, e 5 dias a mamãe foi falecer, e eu ajoelhei, e eu perguntei, Senhor, por quê? Porque eu conheço o Senhor, e eu sei o que o Senhor faz. E Deus fala, já que tu me conheces, sabe o que eu faço? Tudo que eu faço é perfeito. Não deixei tua mãe sofrer mais ali. Mas lembra quando tu pregou para ela? Lembra quando ela fala, eu quero aceitar esse Deus que você serve, quero andar do jeito que você anda, ora por mim, meu filho. Nesse dia eu curei tua mãe, e você nem percebeu, meu Deus do céu. Deus cura e leva quando Ele quer. Se Ele quiser curar e deixar andando na terra, Ele cura e deixa andando na terra. Se Ele quiser curar e levar para o céu, Ele cura e leva para o céu. Quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer, na hora que Ele fazer e quando Ele tem que fazer? Então a minha, a tua vida é orientada por Deus. Satanás se apresenta de novo, Deus permite que toque, e Ele vai tocar na saúde de Jó, porque mexer comigo e com você é mexer quando toca nos nossos filhos, é mexer quando toca na nossa saúde. Aí vê quem realmente é crente, porque pensa que crente não fica doente, pensa que crente não passa dificuldade. Não existe mulher maravilha nem super-homem, não existe super-crente e não existe super-mulher crente. Existem homens, mulheres, aleluia, chamados por Deus, firmado no Senhor, porque pode vir o vento, oh meu Deus, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as percas. Você pode levantar a mão por isso, mas o Senhor está na luta, o Senhor está no vento, o Senhor está na perca. Deus nunca te desamparou, Ele sempre esteve
chaga, uma lepra tremenda. E nessa época, leproso é quem é amaldiçoado. Leproso é aquele que, meu Deus do céu, não tem mais as bênçãos de Deus sobre ele, é excluído da sociedade. Jó agora está se coçando com o caco de telha, se ajoelha perante umas cinzas, começa a se coçar. Aí que vem sua esposa, e muitos pegam e tentam bater na mulher de Jó. Tem mulheres aqui, mulheres gostam de coisas boas, mulheres gostam de ser bem cuidadas, mulheres gostam das suas coisinhas tudo no lugar. Eu tenho a minha, sei como é que é. Mulher não gosta de coisas bagunçadas. Mentira, mexer na filha de alguém, uma mulher. Pai talvez é meio mais durão, mais sossegado. O filho vem chorando, a gente pergunta por quê, mas mãe não. Se o filho vem chorando, ela já sai por porta fora, pergunta o que foi, quem foi, quem fez. Mãe é desse jeito. O coração de mãe sempre cabe mais um. Pai já tem um coração um pouco mais fechado. Não é que não ama, nós amamos, mas amamos de modo diferente. Mas essa mulher chega e vai dizer para Jó, vai ver a situação que está passando. Essa mulher perde 10 caixões dos seus filhos, perde também 10 filhos. Essa mulher perde também os seus bens, porque a Bíblia vai dizer que quando casamos, é o osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Não foi só Jó que perdeu, ela perdeu junto com Jó também. E quando ela perde junto com Jó, a única coisa que essa mulher não tem junto com Jó é o pensamento de Jó, é a fidelidade de Jó, é a orientação que Jó tem com Deus. Isso ela não tem, porque senão ela não falaria de boca para fora, amaldiçoa esse Deus e morre. Quando ela fala isso com Jó, é porque ela está sofrendo na tua alma a esperta toda que ela tem. Porque mesma forma que Jó perdeu tudo num dia, essa mulher também perdeu tudo num dia só. E essa mulher se levanta e vê que um homem íntegro, um homem sincero, um homem temente, um homem que se desvia do mal, agora está enfermo, se coçando com o cabo de telha. Ela não pode chegar perto porque o cheiro já sai, da carne dele é apodrecida, não pode abraçar porque já está cheio de ferida. Ela olha para aquele ser que outro dia estava deitado na cama com ela olha para aquele ser que no outro dia estava almoçando com ela na cama, ela olha para aquele homem ajoelhado e fala: que Deus é esse? Porque eles viam fogo cair do céu, e quem faz fogo cair do céu a não ser Deus. O diabo vai tentar, aleluia, fazer coisas sobrenatural que nosso Deus faz também, para poder tirar a sua percepção com Deus, para poder tirar o seu foco de Deus. Não pense, meu Deus do céu, que tudo que brilha é ouro. Não pense aí fora, está dizendo que está dando certo, é Deus que está no negócio. Meu Deus do céu, está indo bem, é porque Deus está no negócio. Clame ao Senhor, pede confirmação do Senhor, para Ele te orientar se é Ele que está no negócio ou não. Lembra de Saul? Não, meu Deus do céu, começou a governar, achando que estava com Deus, mas a presença de Deus já não estava mais com ele. Lembra de Sansão? Fazia maravilhas, pensava que era o bambambam, mas quando foi, nem notou que a presença de Deus não estava mais com ele, porque quando Deus sai, não avisa, mas quando ele entra, tem movimentação que ele está dentro de você, meu Deus. Essa mulher vira para Jó e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. O diabo pensou que que Jó ainda ia blasfemar contra Deus. Jó vira para essa mulher e fala para ela: tu fala como uma louca, porque as palavras que saem da boca dela é como de uma louca, porque ela não entende. E ele vira e emenda mais ainda e diz para ela: o bem de Deus tu aceita, mas o mal que vem do Senhor tu não aceita. Nem nas suas perdas Jó bota o nome do inimigo. Isso pega eu e você, irmãos, porque quando perdemos algo, nós falamos: o inimigo está furioso contra as nossas vidas, o inimigo tirou de mim. Ele só pode fazer se Deus permitir ele fazer, ele só pode tirar se Deus permitir ele tirar. Nem nas nossas percas, não foi porque Satanás, foi porque Deus permitiu que ele tirasse para ele poder fazer. Quando Deus permite, o diabo toca. Quando Deus permite, o diabo faz. Porque o nosso Deus tem poder na terra, no céu e debaixo da terra. O inimigo não tem mais poder do que o nosso Deus. Tudo que ele vai fazer contra
nossa vida tem que ter a permissão de Deus. E Deus só permite porque Ele entende que tu vai resistir o diabo e ele vai fugir de vós. Oh, meu Deus do céu! O inimigo não vai dar uma prova que você não possa resistir. Deus não vai permitir que o diabo te toque antes mesmo dele te fortalecer. Oh, meu Deus! Antes do diabo chegar, o nosso Deus chega primeiro. Antes da porta fechar, Deus já passou por essa porta e já abriu outra. Meu Deus do céu! Antes da doença chegar, o nosso Deus já foi com a cura. Mas olha aí, como é que eu fiquei doente? Mas a cura já está logo ali. Porque o nosso Deus é médico dos médicos, não é? Rei dos reis. Então, se aquilo que o médico da terra não conseguir fazer, nós temos os médicos dos médicos que podem fazer por mim e para a tua vida. Então, se a doença chegou, não se desespere. Não abandona Deus. Não entrega a carteirinha. Dobra o seu joelho e ora a Deus. Ele vai te indicar, oh meu Deus, ao momento e a hora certa que Ele quiser, Ele vai tocar aonde você sente dor, vai tocar nos seus ossos, nas suas juntas, nas suas medulas, no seu sangue, e vai te dar vitória para a honra e glória do nome dele. Jó prospera, Jó se levanta, mas ainda chegam os amigos de Jó. Oh meu Deus do céu! E isso mexe comigo também. Porque quando fala de amigo, não fala de colega. Colega, não podemos contar com colegas. Colega só aparece no momentos bons. E no momento difícil, some todo mundo. Mas amigo não. Amigo é aquele que nos chama a atenção. Amigo é aqueles que nos orientam. Amigo está conosco nos tempos bons e tempos ruins. Mas a Bíblia vai dizer que vem 3 amigos de Jó. E quando fala que é amigo, é verdadeiros amigos. Mas eles sentam e observam Jó por 3 dias. Não falam nada. E isso me chama a atenção. Observam por tentar entender o que aconteceu com Jó que está passando por isso. Observam porque eles não entendem também. Porque eu já falei com os irmãos, não teve quem que desceu para poder dizer que ia acontecer. Até os seus amigos se balançaram para poder entender o que é isso que está acontecendo com Jó. Onde ele pecou, mas ele é sincero, não tinha como ele pecar. Será que ele adulterou? Mas não, ele é íntegro, se desvia do mal, não tem como ele ter adulterado. Será que ele, eu não sei, é pensamento que fez esses amigos para tentar entender o que é de Jó, mas não fizeram nada para ajudar a Jó. E quando eles saíram dali, você lê, você vai ler isso mais à frente, o próprio Deus faz ele voltar, pastor João, e diz: volta, pede Jó para orar por você. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Jó está aborrecido, Jó está no meio dos... Meu Deus do céu, Jó está se coçando. Ainda tem que orar para quem está de pé, ainda tem que orar para quem está sarado, ainda tem que orar para quem não perdeu nada, ainda tem que orar para aqueles que estão bem sucedidos. É como eu e você estivesse doente e chegasse lá na tua casa, aí tu achasse que vieram com remédio, mas não, pastor João, vieram através de você, que você é o remédio para eles. Vocês estão entendendo? Você mesmo enfermo, mesmo fraquinho, mesmo cabisbaixo, ainda serve de remédio para alguém aí fora. Oh meu Deus do céu! Perdeu, mas ainda é remédio. Está sem emprego, mas ainda é remédio. Está sofrendo a perda de alguém, mas ainda é remédio. Porque vocês são crentes, fiéis. Se bater na tua porta, tu vai fazer o quê? Não, vai lá no pastor João, que eu estou desempregado, hoje eu não oro. Só oro quando o meu emprego voltar. Vai lá no pastor João pedir para orar por você, porque eu estou sem carro, levar todos os meus bens. Só oro por você quando meus bens voltar. Não, vai lá na casa do pastor João, porque eu perdi meu filho faleceu esse dia, eu não posso orar. E quando Deus ressuscitar meu filho, ou me dar outro filho, eu oro por você. É assim que somos crentes? Não. Jó ora por seus amigos. E a palavra vai dizer que o Senhor muda o cativeiro de Jó, muda a história de Jó, quando Jó ora pelos seus amigos. Olha isso, irmãos. Jó poderia rejeitar, Jó poderia falar que não, ninguém poderia se levantar e até Jó dizer: por que tu não está orando? Jó ia bater no peito e dizer: não está vendo a minha necessidade? Não está vendo que eu estou sofrendo? Mas não, Jó sofrendo, cabisbaixa,
aqui que eu vou orar, porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará ao meu favor. Aleluia! Vai vir ao meu encontro, mesmo se ele não me devolver tudo, eu continuei orando ele, mesmo se ele não devolver tudo, eu continuei clamando o nome dele. Jó, Deus muda o cativeiro de Jó, e Jó vai entender, depois disso tudo, os olhos dele vai ver a Deus. Meu Deus do céu, um homem só de ouvir falar. E isso é mais uma atenção para mim e para você hoje, para mim poder fechar essa mensagem aqui. Jó só ouvia, não tinha visto Deus. E eu e você já vimos a manifestação de Deus e mexemos com a gente. Quando perdemos algo, isso mexe com a gente. Quando acontece coisas, isso mexe dentro da gente. Eu e você não só ouviu falar, você já sentiu a presença do Senhor hoje. Hoje você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, porque por mim e por você mesmo nós não estaremos aqui. Talvez você estaria no seu ar-condicionado, dentro de casa, assistindo uma pregação e comendo uma pipoca. Mas tu sabe as necessidades que você precisa. E tu sabe aonde encontrar aquele que resolva todas as suas necessidades. Meu Deus do céu. Talvez era para estar cheio. Talvez você olha para um lado e para o outro e pensa que não tem ninguém. Mas está cheio da presença do Senhor neste lugar. Oh, meu Deus do céu. Jó vai dizer: bem, Senhor, que tudo pode, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser, aleluia, separado, ou parado, ou mudado. Jó vai entender que as suas lutas, as suas dificuldades, fez ele avançar no Senhor. Meu Deus, como é que é isso? Eu aprendi, pastor João, que a aprovação nos aproxima do altar. As lutas não é para fazer a gente parar. As lutas é para servir de combustível para avançarmos para aquilo que Deus tem para a gente lá na frente. Está passando por luta, irmão? Dá glória a Deus. Que isso daí? Está passando por dificuldade? Dá glória a Deus. Está passando por enfermidade? Parabéns. Deus te escolheu para servir de testemunho para alguém aí fora, porque entramos na luta como os alunos e saímos delas como professores. Tem muitos professores aqui que podem me orientar. Tem muitas professoras aí que podem me orientar por tudo que você passou. Se você lembrar um pouquinho atrás que você passou, daquela prova que você falou: agora eu vou morrer, desce, eu não vou sair. Mas olha você aí glorificando o Senhor, porque te fez mais forte, te tornou uma professora. Porque se alguém chegar para você e dizer: eu já passei uma dificuldade, tu vai dizer: senta aí, que eu vou te contar uma história de superação, que no Senhor eu consegui passar. Oh glória, deixa eu profetizar na tua vida. Aleluia, Deus te conhece por dentro e por fora. Todas as dificuldades, aleluia, todas as provações e todas as lutas, Deus tem um ponto final para ela. Tudo aquilo que começa, Deus tem um ponto final para terminar. E hoje Deus te manda de dizer: sou eu Deus do começo, sou eu Deus da metade, e sou eu Deus do final. A sua aprovação começa com Deus, termina na presença do Senhor e continua com o Senhor. Glória. Jó começou as suas provas agradecendo a Deus. No meio da sua dificuldade, Jó também agradeceu a Deus. E no final das suas provações, porque Jó restituiu tudo que Jó tinha, que Deus restituiu, tudo que Jó tinha, deu em dobro para Jó. E foi com a mesma mulher. A Bíblia vai dizer que Deus matou, permitiu o inimigo matar a mulher de Jó. Não. Deus devolveu a saúde, Jó ficou bonitão de novo, pastor João. Deus devolveu a riqueza de Jó. Deus devolveu os bens de Jó. A mulher olhou de novo e falou: meu Deus, me perdoa. Isso é palavra presbiteriana. Me aceita de volta. E Jó vai dizer: eu nunca te botei para fora. Só falei no meio das suas aflições que tu falou como uma louca. Mas agora que você está sã, você entendeu que Deus é que dá e é Ele que é que tira.
E os 10 filhos que Jó teve de novo foi com a mesma mulher. E pôde Jó, aleluia, viver os seus dias com a sua esposa e com seus filhos. Lembra? O inimigo só toca se Deus permitir. O inimigo só tira se Deus permitir. E Deus dá um ponto final para o inimigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que fale melhor nesses corações. Essa é uma rica oportunidade. Em nome de